Oi, meu maternal 2. Olha, essa semana vocês conheceram o tio Barnabé, não é? Ele tem várias características. O que é característica mesmo, tia? Há várias coisas assim que formam o jeitinho dele, né? E uma das coisas que ele gosta muito é de contar histórias, contar causos, né? E aí eu fiquei pensando, lá no interior, assim, fora das cidades grandes, quando as pessoas contam os causos, deve ter sido assim que começou o folclore. Uma pessoa contou um causo sobre o saci, um causo sobre a mula sem cabeça e as pessoas acreditaram. E foi formando o folclore, né? Causos que a gente já trabalhou, historinhas de bicho, se chamam fábulas. E aí um folclore muito antigo, formado de muitas histórias, de muito causo, é lá na Grécia. É o folclore da Grécia, que chama mitologia grega, que eu amo, 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 amo. E sabe a coincidência? Olha que legal. No sítio do Pica-Pau Amarelo, lá na frente vai aparecer um minotauro. Vocês vão ouvir falar sobre isso, dessa história. Que era assim, uma figura assustadora que queriam prender. E na mitologia grega, né, no folclore da Grécia, também tinha um minotauro. E fizeram um labirinto para prender ele. Sabe o que é labirinto, maternal? Labirinto é um caminho assim cheio de entradinhas sem saída. Então a pessoa entra e não consegue sair porque ela fica presa lá dentro, ela não consegue achar o caminho de volta. Prenderam o minotauro assim, num labirinto lá na Grécia. E sabe quem fez o labirinto? Um escultor, um cara muito, muito bom, muito talentoso, chamado Dédalo. E é esse caso, é essa história que eu vou contar para vocês, porque eu adoro maternal. O Dédalo fez o labirinto para prender o Minotauro. Aí o rei não quis mais deixar ele sair. Sabe por quê? Falou assim: se você sair daqui, você vai contar o segredo do labirinto. Eu não quero. Você vai ser meu prisioneiro. O Dédalo falou: oi? Você, seu prisioneiro? De jeito nenhum. Ele e o filho dele ficaram presos. O rei mandou prender os dois para eles não contarem o segredo do labirinto. E aí, olha que loucura. Ele começou a pegar a pena dos passarinhos. Quando os passarinhos voavam, as penas dos bichinhos caíam. E aí ele foi juntando as penas dos bichinhos. E à noite lá não tinha luz ainda não, era vela. Ele ia guardando o restinho da cera da vela. Sabe aquela vela que a gente canta parabéns? Vocês já repararam que ela derrete? Então ele ia pegando aquelas coisinhas que derretiam da cera e ia guardando. Como ele era um inventor e um escultor maravilhoso, ele juntou a cera, juntou aquelas penas todas e fez asas gigantescas para ele e para o filho dele, o Ícaro, saírem voando. Era o jeito deles fugirem da prisão. E olha o que aconteceu, maternal, que loucura! Ele falou assim: filho, presta atenção. Quando você botar essa asa, você não pode voar nem perto do mar, porque se ela molhar, ela vai ficar pesada e aí você vai afundar. E você, meu filho, também não pode ir muito alto, porque se chegar perto do céu, a cera vai esquentar no calor do sol e vai derreter. O Ícaro, filho dele, falou: tá bom, papai. Então, Dédalo botou asa, Ícaro botou asa e saíram voando pela janela, fugindo da prisão. O Ícaro, que era criança, ficou enlouquecido quando ele se viu voando e saiu voando, 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 voando e foi subindo para perto do sol. E o pai gritando: Ícaro, meu filho, volta! Você está indo muito alto! Ele ouviu o papai? Continuou subindo, subindo, subindo com aquelas asas feitas de cera, gente. Quando ele chegou lá no alto, lá no alto, lá no alto, perto do sol, a cera começou a derreter, a asa foi derretendo e ele caiu lá do alto do céu no mar. Até hoje, ninguém nunca mais ouviu falar no Ícaro. Viu que dá desobedecer pai e mãe? Essa história da mitologia é muito divertida. Quando a gente se encontrar pessoalmente, a gente vai fingir todo mundo que é Ícaro e vai voar com asas feitas de pena de bichinho e cera de vela. Combinado?
Essa é uma história que o tio Barnabé também vai contar lá no sítio do Pica-Pau, sobre o Minotauro e quem construiu. Mas aí é totalmente diferente. É o jeitinho do sítio de contar. Esse foi o jeitinho da mitologia grega de contar. Vocês curtiram? Até o próximo vídeo.